Rede TV Notícias de volta e agora é hora do Esporte na Rede com o Michel Anderson. Boa tarde, Michel. Boa tarde, Thalita. No Esporte na Rede, você aí de casa vai ficar sabendo de todas as notícias da semana do esporte paraense e também vai poder acompanhar alguns bate-papos especiais que a gente vai fazer com as personalidades esportivas do momento, Thalita. Falando em bate-papo, eu fiquei sabendo que tu andaste passeando lá pelo Paysandu, batendo um papinho com o Van Dijk. Eu vi que em meio à entrevista ele meio que ficou meio assim, quase ele levanta e ó... O que tu aprontou, Michel? Essa semana a gente foi com o Van Dijk Lima, que hoje é superintendente do Paysandu, né, trabalha no futebol do Paysandu. Van Dijk recebeu a gente muito bem e a gente teve uma resenha, aquela tradicional resenha, um negócio mais solto, mais alegre. E o Van Dijk resolveu falar de tudo. Falou de Arthur Torinho, falou de Luiz Omar Pinheiro, falou do tempo do Flamengo, falou de Paysandu, logicamente, e falou também dos Canarinhos do Edinho. Você aí de casa vai acompanhar esse bate-papo especial agora com Van Dijk Lima. Salve, salve, galera! Nosso bate-papo de hoje é aqui no auditório do Paysandu, auditório Satoshi Sató, ao lado do Mito. Mito dos Canarinhos do Edinho. Estudei, tá vendo só? Van Dijk Lima. Prazer, obrigado. Que honra, hein? Estar aqui com você, o primeiro entrevistado. Obrigado. Começou lá, né? Tudo começou lá no Canarinhos. Canarinhos, para quem não sabe, é um time lá de Conceição do Coité, terra que o Van Dijk nasceu, não é isso? Exatamente, né? Foi meu primeiro time, foi os Canarinhos de Edinho, que era o dono de um supermercado, e ele tinha um time lá e eu jogava. E guardo grandes recordações, sempre que eu vou em Coité, no final do ano a gente se reúne para matar a saudade da onde tudo começou. Tem mais algum filho ilustre lá de Conceição de Coité? Conceição do Coité já revelou vários jogadores e agora tem o Wallace, né, que é o capitão do Vitória, um multicampeão, jogou no Corinthians, no Flamengo e hoje ele é o nosso principal representante. E a infância do Van Dijk em Conceição, foi tranquila? Aquela infância com dificuldade ou não? Com dificuldade, uma família de 13 irmãos. 13 irmãos? 13 irmãos. E você é qual eu sou o penúltimo, né? Quase não vem. Quase, mais um pouquinho. E minha família é toda de São Sebastião do Passé. E minha mãe estava grávida, esperando que eu nascesse, e foi passear em Coité. E eu nasci lá e de lá a gente não saiu mais. Não saiu mais. Então... a minha família mora em Coité graças ao meu nascimento. Ah, tá, entendi. E lá você jogou com fera, né? Um cara fera demais, que era o Bobô. Deu para aprender um pouco com ele? Joguei. Iniciei minha carreira junto com o Bobô, Luiz Henrique, esses dois chegaram à seleção brasileira. Zanata, lateral direito, Naldinho, Sandro. A Catuense revelava muito. Vice-campeão, não foi? Vice-campeão, você chegou a ser, né? Fomos 2 vezes vice-campeão. 2 vezes, né? Baiano. E aí a gente começou a rodar, né? Eu fui pro Flamengo, o Bobô foi pro Bahia, Luiz Henrique foi junto comigo pro Flamengo, depois pro Bahia também, e tivemos grandes momentos na Catuense. Você vai pro Flamengo em 87, você tem 22, 23 anos, sai de Catu, sai do interior da Bahia para ir jogar no Flamengo depois de ter sido artilheiro do Campeonato Baiano. E eu tinha um grande sonho, não era nem de jogar ao lado do Zico, mas de conhecer. E no dia que eu cheguei no Flamengo, quem estava lá era justamente ele, me recebeu. Primeiro dia logo? No primeiro dia. E me deu carona na Toyota que ele ganhou como o melhor jogador do Mundial de 81. Já chegou pegando carona? Pegando carona com o Galo, já pensou? Foi bom demais ter tido a oportunidade de jogar no Mengão. Só que aí você faz, se eu não me engano, 4 jogos pelo Flamengo apenas. O que não deu certo? Não dar certo no Flamengo foi a tua, talvez, maior frustração na carreira? Na verdade, ou não? Na verdade é o seguinte, Michel, eu tinha contrato de 1 ano com o Flamengo, só que a concorrência era muito grande, né? Tinha Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, Bebeto, Zinho, Kita, Nunes, o Wallace, era muita gente. E aí veio talvez o maior erro da minha carreira. Eu tive uma proposta para sair do Flamengo e para ir para o Náutico. E eu aceitei a proposta querendo jogar. Talvez se eu tivesse tido um pouco mais de paciência, talvez eu tivesse me firmado no Flamengo, mas aí na imaturidade, a vontade de querer jogar, eu acabei aceitando a proposta do Náutico. Aí o Van Dijk gira um pouco no mercado do futebol, faz sucesso no Bahia em 91. 91, fui artilheiro. Foi artilheiro no Bahia, né? Fez história no Bahia. Na verdade eu joguei em 15 clubes, né? 15 clubes. O último foi o Paysandu e eu rodei por todo o Brasil, em alguns fiz sucesso, outros não.
Em 91 no Bahia, eu fui o artilheiro do Campeonato Baiano, fui o vice-artilheiro do Brasil naquela época, só Raí fez mais gol do que eu. 91. 91. E fomos também campeões lá. Valeu a pena, eu acho que valeu a pena, eu fiquei muito feliz, eu sempre agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de ser jogador e principalmente por ter encerrado minha carreira da maneira que eu encerrei aqui no Paysandu. No esportivo, foi o seu passaporte para vir para o Paysandu? Na verdade eu fiz muitos gols no esportivo. Né? Eu fui lá para a gente jogar a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Ganhamos. Você fez 15 gols pelo esportivo. Eu fiz 15 gols pelo esportivo no Campeonato Gaúcho da Série A. Mas na segunda divisão que nós disputamos lá, eu fiz 23. Na segunda divisão ainda tem os gols? Fiz 23 gols lá e depois no Campeonato Gaúcho da primeira divisão também. Graças a Deus eu fiz muitos gols. E como foi para vir para o Paysandu? Como foi essa negociação? Quem foi que te procurou? Quem foi que trouxe realmente o Van Dijk em 2001? Givanildo. Foi Givanildo? Eu nunca tinha jogado com ele, já tinha jogado contra. Quando eu estava no Náutico, ele era treinador do Santa. Quando eu estava na Catuense, ele era treinador do Bahia. Eu nunca tinha jogado com ele, só contra. E graças a isso, a ele me conhecer, de ter jogado contra, ele me trouxe para cá e principalmente me segurou quando no meu primeiro ano foi muito difícil. Era a nossa próxima pergunta. Você chega, faz um gol contra o São Raimundo e depois fica um bom tempo sem fazer gol e é muito criticado. É verdade que você chegou a chorar depois de um jogo? Foi contra o Pedreira, né? Eu saí de campo vaiado, o Albertinho entrou em meu lugar, fez o gol, né? O Albertinho, aquela categoria toda. O Albertinho jogava muito. E aí nesse dia eu entrei no vestiário chorando primeiro porque eu estava decepcionando, eu realmente entendia que eu não estava jogando bem. E o Givanildo levantou minha cabeça e falou: fique tranquilo que você vai comigo até o fim. E quando acabou o Campeonato Paraense, a gente foi campeão, todo mundo queria que eu fosse embora, né? A imprensa achava que eu seria dispensado, a torcida, até eu achava isso. Vamos embora, até eu. E aí o Givanildo me chamou e falou assim: todo mundo quer que você vá embora, mas quem manda aqui sou eu, você vai ficar. Aí eu coloquei dentro de mim que eu tinha que retribuir de alguma maneira. E tudo que eu queria, Michel, era fazer o gol do título da Série B. Da Série B. Para trazer o Paysandu de volta à Série A. Eu não fiz o gol do título porque não teve uma final. Mas dos 16 gols que o Paysandu fez naquele quadrangular, eu fiz 8. Fiz a metade. Então eu acho que eu consegui retribuir aquela confiança que o Givanildo depositou em mim. Mas te perguntar, não sei se alguém já lhe perguntou isso, tem alguma frustração fora o jogo do Boca, né, a eliminação para o Boca, tem alguma frustração do Van Dijk na passagem pelo Paysandu? Como jogador? Não, alguma coisa que ele... Não, se eu tivesse que escrever a minha história no Paysandu, eu acho que faria tudo daquele jeito. Só a frustração do jogo do Boca, o estádio lotado, com greve de ônibus e ainda assim o Mangueirão estava lotado. E aquela frustração foi tão grande que eu decidi parar de jogar naquele dia, porque eu sentia que eu estava voltando para casa no meu carro, e os torcedores a pé, ali na Transmangueirão, e eu ficava... Você estava em greve, né? Estava em greve de ônibus, né? Muita gente voltando a pé, e eu ficava pensando que eu era um dos responsáveis por aquela tristeza, né? Eu falei, olha, para mim já deu, eu não tenho como dar outra tristeza dessa para o nosso torcedor. Recentemente o Kaká, não sei se você chegou a ver, o Kaká que é conhecido, ele deu uma entrevista dizendo que existe sim mala branca, mala preta no futebol. Onde que já viu, já presenciou, já soube? A gente ouve falar, mas nunca participei de nada, nem preta nem branca. Quando eu perguntei da frustração, era para chegar no assunto do jogo contra o Internacional, aquele último jogo que o Inter acabou se salvando aqui em Belém. Muita gente fala que teve. Até hoje falam isso. Até hoje falam. O que o Van Dijk pode falar desse jogo? Rapaz, deixa eu te falar, eu não acredito nisso. O Paysandu, ele ficou todo o campeonato ali brigando contra o rebaixamento e na quarta-feira a gente conseguiu se livrar no jogo lá contra o Juventude. Acredito que aquilo ali tenha dado uma relaxada no grupo, né? Entramos aqui no jogo contra o Inter, um jogo que praticamente ele só valia para o Inter, que era o jogo da vida deles, e o Paysandu não almejava mais nada, já estava livre.
talvez um pouco de relaxamento nesse jogo tenha feito com que o Inter chegasse aqui e nos vencesse, mas não teve nada de que... Eu nunca fiquei sabendo de nada, mas a gente ouve sempre, e até hoje o torcedor fala sobre isso. E na política? O país está nesse momento aí, tudo mais. Vandir que foi vereador por 3 mandatos, 2004 a 2016, não é isso? Exatamente. Muita coisa suja você chegou a ver? Se decepcionou com muita gente ou não? Muita coisa suja, a gente ouve histórias, graças a Deus... Você entrou e saiu limpo nessa história, não graças foi? a Deus, sem nenhum tipo de escândalo. Mas eu fui criado assim, eu agradeço muito a criação. Eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos, minha mãe foi pai e mãe, mas soube educar todos os filhos. Fiquei 12 anos como vereador e da mesma maneira limpa que eu entrei, eu saí. E aí, você pensa em voltar para... Aliás, tem uma pergunta aqui, eu vou te mostrar, para você dizer que não é, eu não estou derrubando você, está aqui, olha. Nosso amigo veio perguntar. Fala, Vandir, aqui é o Arlindo. Eu queria saber se você vem para candidato esse ano e caso venha, já tem um voto que é o meu. Valeu? Obrigado, irmão. Esse ano agora de 2018 eu não penso em nada de política. Meu único pensamento agora é ajudar o Paysandu nessa nova função que eu estou exercendo aqui. E aí você assume o Paysandu em meio à política, né? Você está no seu 3º mandato, né? E aí assume a presidência do Paysandu, o primeiro presidente direto da história do Paysandu. E você tem um rebaixamento e um acesso. Meio termo, né? Deu aquele medo, quando teve o rebaixamento, falei, estou no lugar errado, vou estragar tudo que eu fiz até hoje? Na verdade, quando o Paysandu foi rebaixado, eu reuni a imprensa e assumi para mim toda a responsabilidade. E realmente, quando eu decidi me candidatar, eu sabia que eu estava colocando em risco o prestígio que eu tinha com a torcida, porque se algo desse errado, como deu em 2013, tudo que eu construí com muito suor, com muito sacrifício, poderia ser esquecido. Mas, para minha surpresa, o torcedor entendeu aquele momento e abraçou o Paysandu no ano seguinte. E hoje eu posso dizer que, mesmo com aquele rebaixamento, o meu prestígio com o torcedor ele continuou o mesmo. Você falou que o Givanildo foi muito importante na sua carreira. Você demitiu o Givanildo, hein? Você deu uma rasteira nele. Não. Aliás, você demitiu. O maior erro do Vandir em 2013 foi ter demitido, de repente, o Lecheva? Ele vinha de um acesso e foi campeão paraense? Não, eu acho que acabou, porque era na 3ª rodada ainda, né? Talvez um pouco precipitado. Mas eu acredito... Vocês são amigos ainda? Somos amigos, jogamos juntos aí pelo interior, quando tem algum evento, eu e Lecheva somos convidados, somos amigos. Eu acho que o meu maior erro não foi ter demitido o Givanildo, que eu não demiti. Ele que entregou o cargo, foi ter aceito o cargo. Porque eu conhecia o Givanildo, sabia que não chegaria nenhum treinador melhor do que ele e que ele tinha todas as condições de nos livrar daquele rebaixamento, mas ele insistiu muito e, conhecendo ele, eu vi que não dava para insistir, mas talvez aí tenha sido o meu maior erro. Você também não só perde o Givanildo, como perde o Yarley, né? O Yarley pede para sair. Pediu para sair, foi. E também, aqui, deixa eu ver, o Wanderson. Sai em 2014, acaba saindo por não aceitar a redução salarial, se eu não me engano, não entra em acordo com o Paysandu. Você é amigo dessa rapaziada toda? Só sobrou o Rogerinho com o Ronaldo, que você deixou, o resto você mandou tudo embora, Vandir. Na verdade, o Rogerinho eu trouxe, né? Ele já estava morando lá em São Carlos, eu trouxe o Rogerinho de volta e o Ronaldo também continua aqui conosco. Mas aí eu tinha que... São coisas do futebol, né? Eu já não era mais o companheiro deles de campo, né? Eu tinha que administrar, tomar algumas atitudes e não tinha jeito, tinha que fazer. E esse ano, como é que tá? Superintendente, o Paysandu cai ou não cai? Esse time é ruim, Vandir, como o pessoal fala? De maneira nenhuma. Inclusive o Paysandu vai se salvar bem antes do final. O Paysandu tem 5 jogos em casa e 5 fora. E segundo os matemáticos, basta que ganhe 3 para chegar aos 45 pontos. O Paysandu vai se salvar e nós vamos aproveitar alguns desses jogadores para o próximo ano. Tem mais uma pergunta aqui para você, olha, torcedor querendo saber. Vandir, meu nome é Elcio,
Primeiro, parabéns pela decisão de retornar ao Paysandu. Eu gostaria de saber o que vocês estão pensando em termos de melhoria para a estrutura física, tanto da Curuzu quanto do CT. Nelson. Não, acho que a prioridade do Paysandu agora é a construção do CT. O Paysandu já adquiriu o terreno, está buscando a legalização nos órgãos aí sobre a questão ambiental e a partir disso iniciar a construção do CT. Para Curuzu não está previsto nada, por enquanto, né? Porque a prioridade nossa é a construção do nosso centro de treinamento, pelo menos iniciar. Iniciar, né? Tem uma pergunta também aqui do mestre. Tem um mestre aqui que eu acho que você conhece ele e se dá bem com ele. Um abraço, me chamo Anderson. Sucesso para você. Vandique, vou direto ao ponto. Você viveu idas e vindas na sua história, na sua carreira, momentos difíceis e momentos de superação. A que se deve isso? Como é que você conseguiu superar e vencer tantos obstáculos e conquistar tantas glórias e tantos títulos? Um abraço. Não é à toa que ele é um mestre. Grande guerreiro. Só pergunta fera. Gente da melhor qualidade. Olha, eu digo assim, sempre que eu entrei em dificuldades, eu nunca coloquei a culpa nos outros. Eu sempre coloquei que eu era o responsável por estar vivendo aquilo. E quando você assume, é mais fácil você sair daquela situação. Sempre foi assim, né? Tanto como jogava, como também como presidente. Legal. Agora, Vandique, a gente vai para a parte final do bate-papo. Já? Você está falando demais, Vandique. Pô. Mas, ó, agora é o seguinte, eu vou fazer 10 perguntas para você. Vou apertar você. Agora o negócio vai ficar sério. Então, você vai ter que responder, não pode ficar em cima do muro. Tá. São perguntas difíceis. Tem umas perguntas aí também que são meio maliciosas. Aí vai do Vandique de responder. Tá bom? Se vire. Então, vamos lá. Pergunta número 1. A foto com o Jefferson, tirada há 2 anos, quando ele veio aqui com o Botafogo, foi para tirar onda com o freguês ou não foi? Não, na verdade, um amigo meu, ele me pediu para tirar uma foto com o Jefferson. Vamos lá no hotel. Fui, falei com ele e falei para o Jefferson, podemos tirar uma foto? Mas tem que ser rápido. Eu falei, eu joguei contra você aqui a final da Copa dos Campeões. Ele olhou assim, o Vandique? Falei, então tem que ser rápido mesmo. Tirou a foto e saiu. Agora, como superintendente, você vive vendo centroavante na banheira? Não. Como superintendente, a gente tem que estar da produção. Não tem nada a ver com isso. A gente tem que dar toda a condição para que os nossos jogadores estejam sempre na melhor condição possível. Nada de banheiro. Nada de banheiro. Quem é mais ídolo? Vandique ou Robigol? Para mim, Vandique. O Robigol é ele. Eu acho que cada um viveu seu momento, né? Apesar da gente ter jogado junto, mas foi uma coisa muito rápida, né? Mas eu acho que cada um teve a sua importância para o Paysandu, cada um no seu momento. Eu na Copa dos Campeões, na Série B, o Robigol na Série A e na Libertadores. O importante é que o Paysandu é um time que forma muitos ídolos. Eu vi você jogando no amistoso agora que teve contra a seleção, né? Você tá meio gordinho, né? E tudo mais. Mas fez 2. Eu vi. O atleta gordinho, ele queima mais caloria. Você anda queimando muito? Isso não é comigo, não. Rapaz, baiano, de Coité, não queima. Não dá, não tem como. Não queima. Lá do sertão. Iago Pikachu, foi um presente de grego do Luiz Omar para você, para resolver? Graças a Deus conseguimos resolver. O Pikachu, eu vejo como a maior revelação do futebol paraense dos últimos anos. E nós tivemos um pouco de dificuldade, porque o Pikachu não estava negociado, mas graças a Deus conseguimos segurar por 3 anos aqui. Essa pergunta aqui é boa, né? O Velber era o que mais colocava bolas na sua cabeça? Não tem nada a ver com isso. Velber ou risadinha? Não, a gente fazia tabelinha. Tabelinha. Arthur Torinho, merece voltar ao Paysandu? Rapaz, o Torinho ele foi expulso do Paysandu. Muita gente fala que foi injustamente, que ele não teve o direito de defesa. Ele tem que buscar o direito dele, se ele entender que tem que voltar. Porque muita gente fala assim, Torinho vai voltar e vai ser presidente. A volta do Torinho ao quadro de sócio não significa que ele vai ser presidente. Tá? Então ele que busque os direitos dele. Estava difícil ou não? Tá tranquilo?
Faltam 3 perguntas aqui. Tá tranquilo. Tá tranquila? Então vamos lá. Dirigentes e políticos sempre são acusados de coisa errada. Exatamente. Você já deu uma acusada em alguém? Rapaz, essas perguntas estão muito maliciosas, né? Logo no Não, primeiro aqui no programa, tudo programa, assim. Imagina quando o Albertinho vier aqui. O que Já ele... pensou? Van Dijk leva a vida tranquila, como deve ser. Bergson é melhor do que o Van Dijk? Chuta mais forte. O Van Dijk colocava melhor. Eu colocava no barbante lá. Mas o Beto, grande potencial. Para terminar, última pergunta. Antes de você se tornar atacante, você tentou lá atrás? Você quer que eu tente com você? Tô fora. Senhoras e senhores, Van Dijk Lima. Valeu, Michel. Valeu, Van Um Dijk. abraço. Show de bola.